Feito. É isso, gente. Posso passar? Por favor. Primeiramente, boa noite a todos os presentes. Sim, boa noite. Boa noite, gente. Hoje vocês estão conhecendo a cara das professoras tímidas. Mentira, porque já conheceram no debate. Não, mas então, por favor. Não sei se quer falar alguma coisa antes, Lari ou Márcio. Não, vocês já querem começar? Acredito que só para a nível de contexto, essa aula aqui vai ser uma conversa com vocês sobre algumas dicas. Antes, durante e depois da prova do Enem, que vão acontecer nos próximos 2 domingos, para que vocês fiquem um pouco mais tranquilos com a nossa experiência e os nossos depoimentos de pessoas que sobreviveram ao Enem. Eu acho que faz muita diferença saber o que deu certo e coisas para evitar, sabe? Porque muita gente faz umas coisas que, assim, depois que você sabe como fazer, parece óbvio que não é para fazer. Mas quando você nunca ouviu, você não vai pensar sozinho, provavelmente. Então, eu acho que isso é importante. É isso mesmo. Tá, vou passar então. Vou começar falando do ler o edital, porque foi uma experiência, que já vou passar que foi uma experiência ruim. Porque às vezes a gente não se atenta para essa questão de ler o edital, porque aparentemente todo ano vai estar do mesmo jeito, né? E quando eu prestei a UFO, uns 3, 4 anos atrás, eu não li o edital e lá eu não sabia, mas você não pode fazer a prova de piercing, você não pode fazer de brinco, de correntinha, de nada. E eu fui para a prova, na época acho que eu tinha 3 ou 4 piercings e não podia. Nossa. E um deles eu tinha aqui na boca, né? E foi aquele desespero, porque eu não sabia como tirar, nunca tinha tirado, então como que eu ia tirar aquele negócio e o tempo passando quase para começar a prova. E aí, e isso não era só eu, muita gente lá também estava desesperado para conseguir tirar. E aí, por fim, faltando tipo 10 minutos para começar a prova, eu consegui tirar. Não que vai acontecer no Enem alguma coisa parecida, mas se atentem a ler o edital, porque vez ou outra aparece alguma coisa assim que parece bobo, mas é importante você saber para não ter esse desespero na hora, porque realmente é muito ruim. Então, mesmo que seja só uma lida rápida, uma lida superficial, tenham noção do que está pedindo lá, do que está orientando, para não ter esse perrengue na hora. Principalmente com relação à cor das canetas. Nossa, sim. Principalmente sobre a cor das canetas. Porque é uma confusão. A FUVEST faz prova de caneta azul. Não, mas você vê que a FUVEST é a única diferentona que faz com azul. Então. Mas uma coisa assim, vai que nesse ano eles resolvem mudar, então é bom dar uma lida. Assim, serve para todas as provas. Uma coisa que é bom lembrar é que, por exemplo, no edital do Enem, todo ano, pelo menos, eu acho que eu não li esse ano, eles não deixam você usar lápis na prova. Tipo, é proibido você usar lápis borracha. Alguns fiscais deixam, mas no edital diz que é proibido. Então, tipo, isso é uma coisa importante. Vai, tipo, um monte de gente, tipo, vou usar lápis na prova para fazer as contas. Aí chega lá, não pode, entendeu? Então, é realmente importante. Lari, continua? Ou o que é que a gente faz? Então. Eu vou começando, então. Não estamos numa condição típica, né? Temos aí uma pandemia. E, se possível, façam a prova, treinem a prova, ou qualquer simulado que vocês forem fazer. Tem uma semana, então acho que é um tempo bom ainda para tentar se habituar a fazer uma prova num contexto de pandemia. Então, como você trocaria a máscara? Você consegue ficar 5, 6 horas com uma máscara no rosto? Porque tem muita gente que fica de máscara, mas não consegue passar tanto tempo de máscara e acaba dando aquela baixadinha. Gente, não façam isso, vocês vão estar num monte de gente que vai saber por onde passou, então não deem essa baixadinha na máscara, a máscara fica no rosto. Então, treinem isso de ficar com máscara.
passar álcool. Pode continuar, desculpa. Desculpa, eu te cortei. É porque eu fiquei empolgada com esse tema. Mas é que mesmo que vocês não forem fazer uma prova, se vocês forem, vou estudar só, deixa a máscara no rosto, vê quanto vocês conseguem ficar com ela no rosto. Vai acostumando um pouco durante os dias, que eu acho que vale a pena. Máscara é uma coisa que incomoda. Porque chegar para fazer uma prova e ficar direto com uma máscara 5 horas, gente, para quem não, assim, a gente passa muito tempo em casa, né? Então a gente vai, sei lá, no mercado, vai lá na rua e usa por pouco tempo. Para chegar e ficar um tempo muito grande com uma coisa que você não está habituado, tirando já o nervosismo que é a prova, então não acrescentem esse nervosismo a mais. Sim. Você quer falar desse, Tereza? Vamos falar. Isso é sobre respeitar os limites do corpo e da mente no dia anterior da prova. Eu acho que durante a semana inteira anterior da prova, mas principalmente no dia anterior. É assim, não inventem de fazer coisas que vocês não estão acostumados a fazer no dia antes da prova. Tipo assim, nossa, não me exercito com frequência, eu vou andar 10 quilômetros. Não façam isso, sabe? Não vai ser bom, vocês vão ficar com dor, vocês vão estar se colocando o corpo de vocês numa situação que não está acostumado. Você tem que deixar o máximo de conforto possível. Aqui a gente colocou, né, evitar o consumo de comida pesada e bebida alcoólica. A quantidade de aluno que eu já vi passando mal no Enem, porque comeu comida muito pesada no dia anterior, porque comeu pizza no dia anterior, e aí o estômago não ficou muito legal porque estava nervoso, porque foi em festa para relaxar no dia anterior, mesmo que, tipo, não vou em festa porque está em pandemia, mas falar, vou beber em casa com os meus pais, sei lá, com meu irmão. Não faz isso, gente, não é uma boa ideia. Tem muita gente que, tipo, se dá muito mal na prova por causa dessas coisas, a gente não quer colocar em risco, né? Tem uma coisa... desculpa, fala, Márcia. Não colocar em risco todo esse ano de estudo, né? Sim. Sobre estudo, muita gente, quando chega na semana antes da prova, fica muito nervoso, achando que precisa rever tudo, porque esqueceu de tudo, porque, porque o Enem é muito conteúdo, não vou lembrar. Não queiram ficar revisando tudo antes da prova. Não é uma boa ideia, porque só vai deixar vocês mais nervosos. Se vocês fizeram as coisas, assistiram a aula, as coisas que vocês aprenderam, elas estão na cabeça de vocês, mesmo que agora vocês pensando achem que não tá. Confiem mais um pouco em vocês do que isso, assim, sabe? Não se forcem a estudar muito mais do que vocês estão habituados, e é isso. Não é uma boa ideia. Outro depoimento, porque eu fiz muita coisa errada em época de vestibular. Meu cérebro, ele sempre parou de funcionar. Depois das 8, não adiantava para mim estudar, porque não rolava. E aí, na véspera da Unesp, não era nem na véspera, na antivéspera, na sexta-feira, antes da Unesp, eu achei que era uma boa ideia passar muito tempo estudando. Eu queria ir até 11, meia-noite estudando, só que eu não tinha o hábito de fazer isso, nunca tive. Resultado, meu corpo, ele reagiu, Larissa com febre de 38 graus na véspera da Unesp. Nossa. Então, não façam isso, gente, é sério, porque a gente acha que é só uma revisão, mas às vezes você não tem muita consciência de como seu corpo vai reagir, de como ele vai se comportar nessa situação. Então, se vocês não têm o hábito, se vocês têm hábito de estudar toda véspera e nunca se sentiu mal, beleza, se é o que te acalma, continuem. Mas se inventar de fazer uma coisa nova, não façam. Sim. É o que elas falaram, esse negócio de não mude a sua rotina porque você está num dia antes da prova, sabe? Mantenha o que você faz o ano inteiro. Se você gosta de estudar na última hora, confia em você e não confia na gente, porque cada pessoa é de um jeito. Mas se você não tem esse costume, não vá achando que em um dia você vai conseguir ver tudo, e porque isso, além de ser impossível, vai te prejudicar bastante, porque a cabeça vai ficar cansada e você vai acabar, na hora da prova, se esquecendo de coisas que você sabe, realmente sabe. E aí a última dica também é fundamental, dormir pelo menos 8 horas, que a gente fala
que o corpo e a cabeça estejam descansados, né? Essa reposição de energia também é fundamental, não, sabe? Essa coisa, não só não estudar até tarde, como dormir cedo e tentar descansar. Eu sei que a noite anterior à prova pode ser muito ansiosa, tem gente que tem pesadelo, tem gente que não dorme, enfim. Tentem se concentrar nesse descanso, que ele é fundamental, para que vocês estejam bem. Eu acho que não tem nada a acrescentar sobre isso. É isso, basicamente. Vou passar de slide, então, pode ser? Vamos lá. Ah, gente, perguntem também, se vocês quiserem perguntar. Quem quiser. À vontade. É tipo mais uma conversa, a gente passando o que funciona pra gente, o que a gente acha que funciona, né, para as pessoas que a gente conhece. Mas, enfim. Vocês querem que eu fale sobre esse? Pode ser. O principal de tudo antes da prova é vocês confiarem em vocês mesmos. E no potencial que vocês possuem de vencer tudo isso com sucesso e passar por mais essa etapa que pode não parecer, mas ela tem fim. Confiem em vocês, confiem no que vocês fizeram durante o ano, nos estudos, na dedicação que cada um teve assistindo às aulas. Pensem que muitas pessoas no país inteiro não tiveram condições de ter aula esse ano, não tiveram condições nem de ter coisas gravadas como a gente fez às pressas para que vocês não perdessem as coisas. E confiem na capacidade de vocês de, poxa, todo mundo passa pelo vestibular na vida, para inúmeros cursos, vai dar tudo certo, entendeu? Foquem nisso, tenham essa positividade. E o mais importante, fazer um checklist com tudo que vocês precisam levar. Acredito que eu cometi um erro aí no texto colocando lápis, a Teresa acabou de dizer. Não, mas deixa eu explicar isso, porque eu acho que é importante. Tipo, assim, eu sou uma pessoa neurótica quando vou pro vestibular. Eu levo tudo. E assim, no dia anterior, eu faço uma lista com todas as coisas que precisa levar. Escrevo no papel, sabe? E aí eu vejo o edital, confiro se tá tudo lá certinho, que eu posso levar aquelas coisas. E que eu preciso levar algumas dessas coisas, né? Tipo, documento com foto é uma coisa que você precisa levar. Pode ser RG, acho que carteira de motorista. Carteira de motorista, que a galera leva RG, né? Todo mundo tem RG. E caneta esferográfica preta de material transparente. Eu tenho aqui, ó. Tipo uma assim. Não pode ser uma que tenha pintado em volta, porque eles não deixam usar. Então, tipo uma Bic normalzinha, sabe? Água e alimentos leves. Então, pensem que vocês... Sobre a água, eu queria falar, porque assim, às vezes... Por exemplo, eu vou mais no banheiro quando eu tô nervosa. Isso eu sei que é normal. Então, tipo, no dia da prova, eu não bebo tanta água. Eu bebo muito pouca água durante a prova, porque eu sei que senão eu vou ficar saindo durante a prova. Mas é importante levar água. Tipo, mesmo que você sabe que você não vai ficar bebendo o tempo inteiro, leve água. E algum alimento leve. Não é uma boa ideia levar coisa pesada, porque você quer que a energia do seu corpo esteja concentrada no seu cérebro e não no seu estômago para digerir as comidas, né? Então você vai levar alguma coisa que te dê um pouco uma acordada durante a prova. Por exemplo, eu sei que quando eu tô distraída na prova, se eu comer um pedaço de chocolate, isso me ajuda a recuperar o foco, porque é uma coisa doce, assim, dá uma, sabe, focada. Tem que ser alguma coisa que faça isso com você, sabe? Que você não fique com fome, isso é importante, não fique com fome no dia da prova, porque se distrai, mas ao mesmo tempo te ajude a focar, né? Sei lá, eu acho que é isso, basicamente, sobre comida e alimento. E lembrando que a gente vai estar numa situação completamente atípica, todo mundo de máscara e tal, então, assim, de qualquer jeito, eu acho que não é muito recomendado ficar comendo durante a prova, sabe? Eu sei que quando eu fazia prova, assim, tinha muita gente que levava da Polar sem ficar no colo comendo enquanto fazia a prova. Isso não vai acontecer. Assim, pelo menos não é recomendado, gente. Eu não sei como que o Enem vai fazer com isso, porque eles não deram muita informação sobre biossegurança, né? Mas provavelmente isso não vai ser permitido.
Sobre materiais complementares, que o Márcio tinha falado do lápis, sim, se para você é uma coisa faz muita diferença levar lápis, leva, sabe? Vai que o fiscal da sua sala não liga. Isso acontece. Se o fiscal da sua sala não reclamar, usa, sabe? E é isso. Às vezes, se você estiver inseguro, pergunta para eles tudo bem. Se ele fala que tudo bem, entendeu? Então, assim, se te deixar mais seguro, leva. Mas não é uma coisa que o edital deixa, exatamente. Levar lápis e essas coisas. E eu acrescentei ali embaixo itens de segurança. Máscara e álcool em gel. Para Tipo, nossa não situação pandêmica. Não esqueçam disso, isso é importante. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa da lista de coisas que eu falei. Esse eu não tenho nada a acrescentar, não. Beleza. Vamos para a prova. Mário, você quer comentar alguma coisa? Vocês querem começar? Eu vou contar da história do neném. Então, chegar na prova com antecedência é muito importante. Até porque vocês vão evitar um monte de coisa, né? Assim, chegar atrasado, aquele nervosismo de, ai, mas será que vai dar tempo? É importante vocês programarem para chegar com bastante antecedência para esse nervosismo não acontecer. E no Enem, você pode escolher o lugar que você senta na sala. Então, assim, no Enem de 2019, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a chegar na sala, e eu mudei de lugar 4 vezes até achar o lugar certo. Porque eu fiquei tipo, não, esse lugar está bom. E aí eu fiquei nele, entendeu? Então, assim, vocês podem fazer isso se vocês chegarem com antecedência. Se vocês acharem legal. Então, fica aí a dica. Fora que essa coisa de chegar com antecedência é o que todo ano sai no jornal de gente que fecha o portão e a pessoa não entra dentro da sala e perde a prova. Não entra dentro do prédio. Todo ano tem no jornal. Os jornalistas já ficam de plantão esperando as pessoas lá. Ficam, então, eu acho horrível. Calcule um pouco mais esse seu tempo que você vai levar da sua casa até o seu local de prova. Veja caminhos na internet que facilitam isso, sabe? Porque o Enem a gente faz na nossa cidade mesmo, assim, a maioria dos casos, né? Dependendo do tamanho da cidade. Mas, então, se atentem a isso para não passarem por nenhum constrangimento e conseguirem fazer a prova. A Gabriela disse que quando ela fez não podia escolher o lugar. Eu não. Vocês passaram por isso? Porque toda vez que eu fiz, eu podia escolher. Para mim também. Não, para mim todas as vezes eu podia escolher também. Não sei, às vezes alguma coisa da sua cidade, talvez. Não sei, você faz prova aqui em Uberaba mesmo? É porque eu não faço Uberaba. Mas não sei se tem alguma diferença de lugar para lugar. Não sei. Foi em Uberaba. Cara, não sei. Quem sabe Uberaba também falou que não podia escolher. Eu acho que deve ser da cidade. Talvez Uberaba seja uma cidade diferentona. Bom, de qualquer forma, se não puder escolher, é bom chegar lá. Se não puder escolher, a prova vai ser a mesma para todo mundo. Com certeza. Tá tudo certo. E confiram, como está no slide, confiram os seus aparelhos telefônicos estão desligados, pelo amor de Deus. Sim, por favor. Ninguém merece um alarme, um telefonema de telemarketing na hora do Enem. Eu tenho uma amiga que ela foi fiscal por alguns anos e ela conta que o tanto de gente que ela teve que desclassificar porque tocou alarme de remédio, tocou alarme de não sei o que, o celular tocou na hora da prova. Nossa. É muito real isso, gente. Confiram. Eu sempre colocava no modo avião e desligava para ter certeza que não se ligasse do nada, pelo menos não ia tocar. Então, tenham certeza que o negócio está desligado. Se possível, tire o chip.
Ou a bateria, se der. Bateria tira É tudo. porque tem muito celular hoje em dia que não dá, né? Mas Então, os que derem é bom. E relógio não pode usar neném, então nem levem. verdade. É melhor do que o relógio apitar do nada por algum motivo. O relógio não dá pra desligar, né? Muitas vezes. Acho É, que não dá, né? então, mas o relógio também não pode. É, não pode. Pois bem, Vamos pro sigamos. próximo. Acho que esse aqui é da Lari. Vocês. Você quer explicar esse? Porque aí você explica o que o seu professor tinha explicado do 4-8. Ah, eu explico então o que ele. Nossa, deu um pico de energia. Enfim, eu explico então o que ele me falou na época, e eu acho que esse talvez seja um pouquinho diferente, mas é o mesmo princípio. Tem algumas técnicas que, que a gente pode usar se a gente está muito nervoso durante a prova. Ou se a gente está desfocado e tem problema com ansiedade. Eu sou uma pessoa que eu tenho problema com ansiedade. Então eu sei que, tipo, se chega num momento que eu tô muito nervosa, eu não vou conseguir focar e aquilo vai me atrapalhar, não só porque eu não vou conseguir focar, mas porque aquele sentimento ruim não vai deixar você fazer a prova. E aí eu aprendi uma técnica de respiração com um psicólogo que trabalhava no cursinho que eu fazia, né? Ah, a ideia é muito boa, né? Ter um psicólogo trabalhando no cursinho. Mas aí ela me falou assim, que a técnica é a seguinte, você inspira por 4 segundos, prende a respiração por 7, e aí solta a respiração por 8. E aí você tem que fazer isso 4 vezes, pelo menos. Isso ajuda muito, parece bobo, mas assim, ajuda muito com se acalmar. Porque você sente que você está realmente no controle da sua respiração, você se acalma porque aquele tempo passa. E depois você consegue se focar muito melhor nas coisas que estão acontecendo na prova. Mesmo que não seja na prova, né, gente? Isso acho que serve um pouco para a vida, principalmente para quem tem problema de ansiedades, como eu. Então fica aí a dica. A respiração quadrada, ela segue esse mesmo princípio. Você inspira, segura, expira e segura. E aí é basicamente a mesma coisa. Aí dá para fazer de acordo com o tempo que a Teresa falou. E uma dica muito legal também é que, geralmente eu faço isso quando eu estou muito nervosa, é usar a respiração para dormir. Não na hora da prova, né? No dia anterior. Mas tem muita meditação guiada no YouTube que te ajuda a dormir por meio da respiração. Que eles dizem que quando você está com a respiração muito ofegante, está respirando muito rápido, seu cérebro entende que você está muito nervoso. Então, quanto mais devagar você respira, mais ele vai acalmando. E esse negócio de respiração, de meditação para dormir, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar uns vídeos que são legais, que é muito bom, assim. Eu durmo em 10 segundos, eu tô apagadíssima. E é muito bom para dormir, você acorda muito mais calmo. Aí depois vocês procurem, se vocês quiserem, meditação guiada ou meditação para dormir no YouTube, que tem muita coisa legal. Tem uns do... eu não vou lembrar o nome da mulher agora. É Juliana alguma coisa, os vídeos dela são muito bons mesmo. Mas depois, se vocês quiserem, eu mando lá no grupo alguns linkzinhos. Acho que é uma boa. Acho que a gente não colocou isso, mas eu acho que é importante falar. Se vocês perceberem que vocês estão lendo a questão e não está concentrando, Colocamos sim, colocamos. colocou, né? Eu vou deixar para falar na hora. A Então, gente vê. Acho que tem mais uma figura que a Lari mandou. essa é boa também. Essa é mais para crise de ansiedade, mas qualquer momento também é válido se você sentir que você está muito nervoso, que é você parar e observar o ambiente. Então, coisas que você pode sentir o gosto, uma coisa que você pode sentir o gosto, 2 coisas que você consegue sentir o cheiro, 3 coisas que você consegue ouvir, porque essas coisas parecem bobo, mas você vai trazendo a sua atenção para o momento presente. Então, você vai começando a acalmar porque você começa a estar ali. Você não está mais no futuro do que vai acontecer, porque você está nervoso, porque você não está conseguindo responder aquela questão. Você começa a trazer sua atenção para o momento presente. E aí você vai começando a relaxar e vai conseguindo voltar ao foco para o que você precisa fazer ali agora. É bem interessante também.
Sim, essa imagem é muito legal. Sim, te ajuda a concentrar, né? Posso passar? Pode passar. Aí acredito que o próximo slide já seja. Ah, não. Esse primeiro é do. Vocês querem que eu fale sobre ele? Pode falar, Márcia. Então, é uma dica boa, principalmente para as provas de português e ciências humanas, né? História, geografia, sociologia e filosofia, inglês ou espanhol, depende do que vocês forem fazer. É uma dica ótima para todos os textos. Na verdade, serve para todas as matérias, mas primordialmente para as humanas que têm mais textos, né? Leiam, portanto, primeiramente os enunciados das questões para depois irem ao texto, já sabendo o que vocês devem prestar mais atenção no texto. Porque às vezes você lê o texto é imenso, como de praxe do Enem, aí você vai para o enunciado, na hora do enunciado você já esqueceu o que o texto falava, você vai ter que voltar para o texto e perder mais tempo procurando. Então, leia primeiro o enunciado para você já ir para o texto sabendo o que você tem que procurar. Então, a ordem: leia o enunciado, leia o texto. Aí você já achou no texto que você precisa. Se der para responder, ótimo. Se não der, você foca no rodapé, quando tiver, e nas fontes do texto, bibliografia, nome do autor, data, porque isso pode te ajudar a matar uma questão. Como eu sempre trago. Enfim. Não, como eu sempre trago, e acredito que a Larissa também tenha trazido algumas datas em literatura, não é para vocês decorarem as datas, mas é só para vocês terem uma noção de tempo, porque se cair uma questão sobre Camões, vocês não me marquem o modernismo. Né? Então, é só para ter essa questão temporal na cabeça de vocês, porque às vezes, por um nome de autor, por uma data, vocês excluem alternativas impossíveis para aquele período, ou para aquela pessoa. E isso ajuda muito. Eu vou comentar um negócio. Por favor. Isso da data e do autor é muito importante, principalmente para ciências humanas. Ciências humanas isso é muito importante, e literatura no geral. Ontem na FUVEST tinha, não sei se vocês prestaram FUVEST, mas tinha umas 3 questões que você matava pela data da fonte. E assim, se você não lesse a data ia ficar muito complicado. Que assim, sinceramente eu achei pegadinho na FUVEST, porém é a realidade, a gente tem que ver a data da fonte. Com certeza. E tem muita coisa que o Enem correlaciona também. Então, às vezes, ele tá, sei lá, coloca um autor e ele não está querendo saber um autor, ele está querendo saber o contexto em que ele está inserido. Então, às vezes, se você lê a fonte, lê nas entrelinhas, você consegue matar a questão muito mais fácil do que tentando interpretar o texto. Então, pegar mais pelo geralzão, não só focar no texto. Então, vai montando um quebra-cabeça por essas questões. Então, lendo o enunciado, lendo a fonte, lendo o rodapé, se tiver. E aí, se no último caso nada disso te resolveu, aí vai de interpretar o texto mesmo. Sim, Tem muito perca um tempo. Não, pode falar. Tem muito do Enem também, como fala? De ficar em dúvida se é uma questão ou outra, porque não faz muito sentido, e aí você fica, mas não foi isso exatamente que eu aprendi. Às vezes, quando acontece isso, é melhor você ir na menos pior do que chutar. Porque tem muita coisa que às vezes você olha e você fala, mas não é muito bem isso que eu aprendi, que eu vi nas aulas e tal. Então, tenta ir pelo que você entendeu do seu conhecimento geral e tenta ir na menos pior. Que o Enem às vezes traz dessa de que não é a questão certa, mas é a menos... É a mais ok ali para o contexto. Tem uma coisa do Enem também, que às vezes você tem que se atentar muito à pergunta do enunciado, que às vezes ele vai dar a alternativa que está certa, mas que não responde o enunciado. Com certeza. Isso acontece muito. Então tem que ficar atento com isso. É uma loucura, mas é uma loucura completamente possível de ser passada, gente, de ser solucionada. O primordial é confiança e muita atenção nesses detalhes, porque o enunciado pede uma coisa que a alternativa A vai estar correta sobre aquele autor do texto, mas ela não responde o que o enunciado pediu, entende? Então, muito cuidado com isso. Também evitar aquelas questões, aquelas alternativas que
são muito generalistas, né? Nunca aconteceu isso, sempre aconteceu, em todos, sabe? Umas coisas muito assim, que as chances dessas estarem erradas, né, são muito grandes. Com certeza. Muito. Respondam no chat se vocês fizeram o Enem, o FUVEST ontem, porque se vocês não fizeram, eu não falo nada. Mas se vocês fizeram, eu também não sei se vocês querem saber comentários, mas enfim. Me falem. Eu posso passar slide? Pode passar. Pode passar. Tá aqui, ó. Posso falar? Vocês falam o que vocês preferem? As pessoas no chat querem saber da FUVEST. Vocês querem saber da FUVEST? Sabe aquela questão que tinha um quadro renascentista? E aí ele perguntava para você o porquê que aquele quadro era renascentista? Nas alternativas, a maior parte delas, todas as características estavam certas. Estavam, tipo assim, eram do quadro. Você podia falar que, não, aqui faz sentido isso. Só que não respondia o porquê que era renascentista. O Enem faz isso. Não sei se vocês lembram da questão. É a cara do Enem. É a cara do Enem fazer isso. A cara do Enem. Então, assim, tem que atentar muito pra pergunta. E às vezes você fica tipo, nossa, mas essas duas parecem certas. Volta na pergunta. Volta na pergunta. Lê de novo com calma. Eu sempre risco embaixo da questão, assim, tipo, esse trecho aqui tá errado. Eu risco o trecho embaixo, tipo, eu sublinho ele, sabe? Pra ter certeza do porquê que eu não vou marcar aquela. Pra não esquecer, sabe? Quando tô resolvendo. Tem que facilitar as coisas pra você, assim, no esquema das coisas. A minha prova, ela é uma prova bem suja. Eu rabisco muito. Então, isso é importante. Eu rabisco, por exemplo, quando ele quer a alternativa incorreta, eu faço um círculo gigante, assim. Eu rabisco questões que eu tenho que voltar para rever e rabisco o que está errado nas alternativas. Então, é uma coisa. Fora, quando eu estou lendo o texto, eu já vou caçando as coisas, eu vou grifando as coisas no texto para saber, né? Sublinhando. Isso aqui, eu acho que é importante ter a ver com isso que a gente está falando nesse slide aqui. Que, assim, se vocês estiverem com dúvida, não está sabendo direito a questão, ou se vocês estão desconcentrados, fecha a prova, respira, toma um gole d'água e aí tenta retomar. Se vocês verem que a questão é difícil, o que eu faço, eu marco umas estrelas em volta, assim, do número da questão, bem grande, assim, para ficar chamativo. E aí, continuo, passa. Não precisa ficar focado em questão difícil. Não são elas que são as mais importantes. O mais importante é fazer a prova inteira. É ler a prova inteira, pelo menos. Porque no Enem, né, que é isso que está escrito ali embaixo, no Enem o mais importante é responder as questões fáceis e médias. Porque o TRI marca mais pontos para elas. Se você acerta todas as fáceis e todas as médias e erra todas as difíceis, sua nota vai ser alta. Sua nota vai ser alta. As difíceis valem menos tempo, isso é importante. Se vocês verem, essa questão é difícil, eu não sei, pula, tem importância. Depois você volta nela, se der tempo. E é muito comum a gente ver o pessoal comentando depois da prova, né? Nossa, deixei 15 questões para trás, nossa, deixei tantas questões para trás. É muita coisa para deixar para trás por causa de uma, duas que você ficou parado. Então, tenham medo de perder 15 em vez de perder medo de perder duas. Passam, se for difícil, vai passando, vai deixando para o lado, se der tempo, volta nelas. Mas não percam essas que podem aumentar a nota de vocês. Que dentro dessas 15 que às vezes vocês deixam para trás porque não deu tempo, com certeza tinha ali questão que poderia ter sido resolvida, assim, de boa. Com certeza. Só percam 10 questões se forem 10 questões impossíveis. Sim. E aí porque esse negócio é muito, não sei,
Eu não tenho nenhum adjetivo para isso. Mas o negócio é o seguinte, se você perde tempo para resolver uma questão difícil, e aí você acerta a difícil e erra as fáceis que você não respondeu por falta de tempo, a sua nota cai. Sim. Então O TRI é uma coisa extraordinariamente confusa. é um lixo. Então, priorize, faça uma leitura, pelo menos uma leitura de todas as questões, para que vocês consigam fazer esse filtro. E as questões difíceis deixem para o fim, porque se vocês não tiverem condições de respondê-las, ótimo. Desde que as fáceis e as médias vocês se dediquem para responder, porque elas realmente vão valer mais. Além de que você tem peso na universidade para as matérias. Então, por exemplo, faça uma pesquisa na internet sobre os pesos do SISU para a faculdade que vocês querem entrar. No caso da UFTM, eu não me lembro se todos os cursos é peso 1 ou se tem alguma coisa que muda o peso. Mas, por exemplo, tem outro... eu também não me lembro, mas tem outras faculdades que, por exemplo, tem peso 3. Por exemplo, se você está prestando cursos da área da saúde, geralmente, ciência da natureza vai ter peso maior, redação pode ser que tenha peso maior, se você está prestando engenharia, matemática vai ter um peso maior. Enfim, veja esses pesos, porque às vezes compensa você ficar perdendo tempo numa questão difícil de matemática, se você vai prestar um curso de exatas, para ganhar esse peso a mais, caso você acerte essa questão. Né? Isso do TRI vale, que a gente está falando de focar nas fáceis e médias, ler as questões e tal, vale para exatas também, né? Que a prova vai ser daqui um tempinho. Mas, assim, se você viu que vai gastar muito tempo fazendo conta, pula para a próxima, depois resolve. Não tem problema, não. Aliás, é uma estratégia importante para fazer a prova. Tô lembrando um negócio aqui que estava correndo no Instagram dessa semana passada, de uma prova de residência que até a questão 50 era só letra A. Eu vi isso, achei absurdo. Assim, provavelmente não vai acontecer no Enem, mas tem muito daquilo de você estar marcando muitas respostas consecutivas da mesma letra, e aí você sabe que aquela ali é certa, mas por estar marcando, sei lá, muito B, você fala, não, mas B de novo. Isso, acho que todo mundo passa por isso, né? Então, confie no que vocês sabem. Se aquela é a sua primeira opção, não vai nessa de ter uma sequência de alternativas de uma mesma letra, né? Então, se você acha que aquela é B, mantenha a B. A não ser que você esteja chutando, mas se você tem certeza que aquela é certa, só vai. Sim. No meu ensino médio, teve um professor de história que fez uma prova de verdadeiro ou falso, e era tudo verdadeiro. Nossa. Nossa, mas a pessoa tem que ser muito psicopata. Não, e o povo ficou caçando erro até onde não podia lá, né? Mas assim, é um mito isso aí, de que a prova é equilibrada em A, B, C, D e E. Não existe. A prova não é equilibrada, não é 100% dividida as coisas. Se você acha que aquilo é B, confia no seu cérebro, entendeu? Vai. Sobre a ordem das questões, vocês querem falar? Se quiser, pode falar. Não, pode falar. Não, é porque não tem um jeito certo nem errado de começar a prova. Você tem que começar a prova por onde você gosta de começar a prova. E cada pessoa é de um jeito. Tem gente que começa da primeira questão, vai até a última, depois volta nas que não matou de primeira e vai fazendo assim. Tem gente que gosta de começar a prova por matérias específicas, porque sentem mais confiança. Tipo, eu sou bom em biologia, então eu vou começar por biologia porque eu vou ter mais chance de acertar as coisas, eu vou ficar feliz e vou me animar para fazer o resto da prova. Uhum. Então, cada um tem um jeito de começar a prova. Não se preocupem em seguir padrões, porque não existem padrões com relação a isso. O importante é que vocês sintam confiança naquilo que vocês estão fazendo. Sim. Você tem um método específico, Márcio, que você usa? Eu? É porque eu falo Não, eu acredito que eu seja do que pega a prova pela primeira questão, vai até a última,
Uhum. É claro que tem matérias que eu resolvo mais rápido do que outras, só que aí eu vou marcando, eu vou até a última questão, depois eu volto nessas que eu marquei. Entendi. Não tenho muito esse negócio de começar por matéria, não. Já até fiz alguns testes em simulado, mas não me pareceu tão produtivo. É. Mas tem gente que Eu acho começa e faz muita diferença. Não, tem gente que eu acho que vê o que serve para cada um, né? Depende de como você tá, depende do que você acha que é melhor para você. Tem que ser um jeito que te deixe confiante. Com O que eu certeza. faço no Enem no primeiro dia, eu sempre pego a prova e abro na redação. Eu leio o tema da redação, Ah, leio o sim, texto. isso eu faço também. E aí eu fico com isso na cabeça, assim, porque, tipo, eu não vou tentar escrever assim logo de cara. Eu fico com aquilo na cabeça. Aí eu faço a primeira metade de português. Aí eu volto na redação e olho para ela e faço um esquema. Aí eu vou para ciências humanas e faço metade. Aí, tipo, eu vou fazendo essa revés, entendeu? Faço um pouco disso, um pouco daquilo, porque daí eu vou. Eu não sei, o Enem é uma prova muito longa e eu tenho a impressão de que eu, pelo menos, eu canso muito de ficar numa matéria só, sabe? Então, aí meu cérebro dá uma descansada quando eu vou fazendo essas mudanças, sabe? Mas eu acho que também vai muito de cada um. Tem gente que acha que se foca mais e fica numa matéria só por muito tempo. Então, tem que ver o que vocês gostam mais de fazer e é isso, né? Não tem jeito certo e errado. Tem o que vocês se sentem confortáveis. Eu faço exatamente do mesmo jeito que a Tereza. Eu olho a redação, depois eu vou fazendo metade, metade. E uma coisa Eu faço isso também. que eu faço com a redação é que, enquanto eu estou fazendo a prova, qualquer coisa que me venha na cabeça sobre aquele tema, eu vou lá na folha e escrevo. Qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa muito tosca. Se eu acho que se me veio em relação àquele tema, eu vou escrever. E aí depois eu vou filtrando sobre se aquilo realmente faz sentido para aquele tema ou não. Que aí eu acho um jeito mais fácil de construir argumentos. Sim. Aqui na minha cidade, eu vou contar uma história com relação à redação de uma prova daqui da minha cidade. Aqui tem a Academia da Força Aérea, né? Então tem a prova militar. Eu, inclusive, prestei essa prova na época do ensino médio. Não, é uma prova assim muito difícil. Militar. Não imaginem. Mas então, prestei a prova e aí eu fui ver, porque assim, eu faço esse esquema também. Peguei a redação, li o tema, comecei a pensar, só que aí eu falei, vou fazer a prova de português. Todos os textos da prova de português eram sobre o tema da redação. Ô, louco. Ou seja, se você não lesse a prova e fosse fazer a redação antes, você corria o risco de perder informações preciosas no meio da prova. Olha que loucura. Porque os textos falavam sobre o tema. Nem, né? Impressionante. Fora que as outras partes, por exemplo, de exatas, eram absurdamente difíceis. Tanto é que, se você não atingisse uma média X lá de acertos por matéria, a sua redação não era nem corrigida. No caso, a minha nem foi, porque o que eu fui bem em português e inglês, eu fui mal em matemática. Entendi. Então, minha redação nem corrigida foi. Só que eu fiquei feliz porque, tipo, eu tive esse cuidado de ler a prova no meio entre, né, a leitura do tema da redação e a escrita mesmo. Não acontece para mim. Início do que o Marco estava falando, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu sempre acho que quando você está fazendo a prova e deixa para fazer a redação depois, tipo, de primeira, enquanto você faz a prova depois, você tem que ter muito argumento que às vezes você não pensaria. Não sei, eu sempre acho que na prova você acha muito argumento. Não copiando coisas da questão, mas seu cérebro começa a trabalhar sozinho. Ele vai lendo e você começa a achar argumento em coisa muito, sabe, nada a ver. E aí, às vezes, é um tema que, mas nossa, sei lá, muito absurdo, mas você consegue achar alguma coisa ali. Pode falar. Não, mas eu queria falar que, como a Gabriela perguntou, não tem isso no Enem, essa obrigatoriedade dos textos terem a ver com a redação. Mas, inconscientemente, o seu cérebro, depois que você lê o tema da redação e está nos textos, ele começa a tentar buscar dentro dos textos
ou referências da sua memória para que você possa usar. É um negócio meio inconsciente. Eu acho que no Enem não tem isso do texto fazer, tipo assim, referência muito explícita ao tema da redação. E, inclusive, quando vocês usarem coisas que, tipo, sei lá, você tem um texto, a prova inteira conta como repertório. Não sei se alguém já falou isso para vocês. Mas se vocês estão citando alguma coisa da cabeça de vocês, tipo assim, para ser da cabeça de vocês mesmo, não pode estar na prova. Entendeu? Tipo, se tá na prova em algum lugar, não conta como informação de fora. Enfim. Sim. Mas às vezes, quando você tá lendo as coisas das questões e tal, seu cérebro vai fazendo associação com coisas que você tá lembrando, nada a ver, assim. Meio inconsciente, né? Porque você já sabe o tema. Pelo menos meu cérebro funciona assim mesmo. E a gente falando sobre redação, puxamos o gancho para o nosso último item. Controle muito bem o tempo da redação para que ela possa ser produzida, rascunhada e pensada, passada limpo, porque ela vale 1/5 da sua prova. Sim. Tipo, ela é um negócio que ela está separado de português e tem universidade que coloca peso 3 para redação. Inclusive em engenharia, viu, gente? Tem prova que põe peso alto em redação. Então tenham esse cuidado com a redação. Não vai achando, eu vou prestar um curso que não usa redação. Pelo amor de Deus, confiram isso da pontuação que eu disse, porque faz diferença se você vai bem na redação. Deixa algumas questões para trás mais difíceis, mas faça uma redação bonitinha no tempo, que ajuda bastante. O próximo já é depois da prova? Então é o nosso último slide. Lari? Depois da prova, gente, esqueçam a prova. Com certeza. Façam tudo o que vocês quiserem para relaxar, tudo que faz bem para vocês. Se vocês quiserem, agora é a hora de que, se quiser comer alguma coisa gordurosa, se quiser comer alguma coisa pesada, se quiser beber, agora é a hora. Se pedir uma pizza para comemorar o fim do Enem. Sim, se for relaxar, aproveita. E é muito bom depois que você faz a prova, né? Você sente aquele peso saindo do seu corpo, apesar que o Enem agora é dividido em 2 semanas. Mas você já sente metade do seu corpo mais leve, né? Sim. Sobre isso de ser dividido em 2 semanas, eu sei que tem muita gente que gosta de corrigir a prova com gabarito de cursinho. Eu não gosto de corrigir a prova, assim, do Enem depois do primeiro dia, antes do segundo, porque eu acho que vai afetar o meu segundo dia. Então, assim, esqueçam do primeiro dia para fazer o segundo, depois da prova. Vai como se fosse outra prova. Porque senão pode ser que te deixe mais nervoso. Mesmo que você vá bem, você fala, não, agora eu tenho que ir bem também no segundo dia. Ou se você for, acho que não fui tão bem. Às vezes o gabarito do cursinho tá errado, sabe? Acontece muito. Acontece mesmo. Às vezes você acertou e os professores do cursinho erraram. Isso acontece. É sério. Sim, acontece. E tem os dois lados, né? Você pode ir muito bem e ir para a prova, tipo, com português eu já passei, com a redação já tá ok, então nem preciso me dedicar tanto, e às vezes você nem foi tão bem. Ou você pode ir muito mal e já ir para a prova como se você tivesse derrotado, já como se, não consegui no primeiro dia, que dirá o segundo. Sim. Então, de preferência, se puderem, não corrijam, porque realmente afeta demais. Esperem o gabarito oficial, que só sai depois dos 2 dias. Sim. Então, não se prendam por resoluções extraoficiais. Confiem no que vocês fizeram e foquem na próxima. Não pensem no que já foi, não. Quer dizer, foquem no presente quando vocês estiverem fazendo a prova, depois que o primeiro dia passou, foquem no segundo. Não sei se vocês sabem, mas eu vou contar um segredinho de bastidores. Os vestibulares geralmente esperam os cursinhos darem as respostas. Isso principalmente para as provas que não são o Enem, porque o Enem é meio teimoso. Mas o Enem também faz isso. Eles esperam os cursinhos darem as respostas deles para ver se tem divergência
com a prova deles. E falarem, tipo, essa questão está muito ruim, acho que a gente deveria anular. Ou, por exemplo, ano passado, no Enem de 2019, tinha uma questão do Enem que tinha sido copiada de uma outra prova. Sim. E aí os cursinhos perceberam isso, né? Porque são pessoas que, sim, vivem de ver prova. E aí o pessoal viu e ficou, tipo, questão copiada. Aí o Enem falou, nossa, putz, vamos anular. Então, só, sei lá, isso não afeta a prova, mas curiosidade. Aí, isso que tá aqui no final, eu acho que é legal falar, porque, assim, por causa do TRI, mesmo que você veja o número de acertos, talvez isso não faça a menor diferença para sua nota. Porque o TRI, ele muda as coisas de um jeito inesperado. Então, pode ser que você veja a prova e fique tipo, putz, fui mal. E aí, do nada, vem uma nota incrível, porque você não sabe como que o TRI vai contar. Então, depois que passar a prova, não se desesperem com o número de acertos, o número de erros. Porque não é isso que conta mais, assim, no Enem. O que conta é você fazer a prova. E é isso. A Gabriela perguntou sobre o que acontece quando uma questão é anulada. A gente perde ou ganha um ponto. Eu acredito que todos ganham. Mas também não vai fazer diferença se todo mundo ganhar ou todo mundo perder. Mas se todo mundo ganhar, todo mundo perder, todo mundo vai perder. Exatamente, mas... É mais fácil responder isso em provas que contam o número de acertos, não o Enem. Então, por exemplo, se uma questão na FUVEST é anulada, é como se todo mundo ganhasse um ponto. Uhum. Agora, uma questão no Enem, a gente não tem muito de como responder, porque o TRI é obscuro, a gente não sabe exatamente como ele funciona. Tem explicações vagas sobre ele nos editais do Enem, mas nada muito concreto. Então, boa pergunta, entendeu? E acho que pode ter a ver também com o grau de dificuldade da questão. Por exemplo, se a questão for fácil, se a questão for difícil, talvez ela tenha um peso diferente na anulação, para vocês verem como o negócio é complexo. Sim. Assim, o Enem raramente anula questões, muito raramente. Mesmo quando entram com recurso, é muito, muito raro. As outras provas, como o Nesp, mesmo a UFO, ou a FUVEST, é muito mais fácil elas anularem questões, porque elas aceitam recurso, tipo, geralmente cursinho entra com recurso, assim. Tipo, você tem, né, em tal cursinho tem muito aluno que acertou essa questão, mas a questão tá com a resposta errada. Aí o cursinho vai lá e entra com recurso na prova. E aí a questão é anulada, entendeu? Mas o Enem não aceita recurso. Então, é muito difícil anular. É só em casos, por exemplo, como que nem aconteceu no outro ano, que a questão foi copiada. Ou se a questão tiver, tipo, estapafúrdio, assim, de tão errada, sabe? Mas é raro. Se tiver algum erro grave no texto ou na alternativa que comprometa o negócio, eles vão anular também. Sim. E aí acho que temos mais um. Eu falei que era o último, mas era o último de explicações. Né? Era o último de explicações. É isso. Boa prova. Estamos torcendo por vocês demais mesmo. E a gente... Eu tô falando um monte aqui agora, né? Vocês podem falar também, tá, Marcelo? Que eu acho que... Foi muito difícil, assim, em tudo, né? Mas estudar online, estudar à distância e ainda com várias outras questões de saúde e muitas outras envolvidas, pesou bastante nesse Enem. E teve uma frase que eu ouvi muito durante o ano, que é fazer o seu possível é mais do que o suficiente. Então, tenham essa consciência de que vocês foram até onde dava para ir, que vocês conseguiram extrair tudo que vocês podiam nesse momento, e que não vai ser o fim do mundo se dessa vez não der certo. Então, mas vão com a consciência de que vocês fizeram o possível para dar certo. E
E é isso. Agora é o momento de colocar tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês se esforçaram, toda a dedicação de um ano inteiro mesmo, no meio de tantas adversidades, é hora de colocar tudo isso no papel. E a prova nunca que vai medir nenhum tipo de conhecimento, é só uma coisa muito injusta para eleger quem é o melhor, entre muitas aspas, sendo que nunca vai medir nenhuma capacidade. Então, façam o que der para fazer e tenham consciência de que foi o melhor, sim. E boa prova. Isso aí. Os conselhos já foram dados por elas muito melhor do que eu. Mas é só agradecendo mesmo vocês pela paciência, pela persistência, porque se vocês estão aqui com a gente hoje, é porque vocês já são vencedores no quesito perseverança. E o sucesso vai ser fruto de todo esse esforço, de toda essa dedicação. Vocês não tenham dúvida disso. Tem aquela coisa, aquele ditado, né? O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Né? Então, vocês trabalharam muito bem nesse ano atípico, nesse ano totalmente totalmente surpreendente para a gente em todos os sentidos. A gente também está tendo experiência de ter aula online, a gente sabe o quanto isso é cansativo, o quanto isso é doloroso psicologicamente. Mas então a gente entende os esforços de vocês para se manterem até aqui e que tudo isso possa ser em breve recompensado com a vaga aí da universidade no curso que vocês escolherem. A gente está aqui para o que precisarem. Mesmo que a prova de português já seja esse domingo, estamos aí com essa semana à disposição e para outras provas também contem com a gente. Podem mandar lá no grupo, no nosso grupo de português ou no grupo dos alunos. A gente está aqui para isso. E agradecer mesmo pela paciência de nos aturarem até aqui. Gente. Mas desculpa, Marcos, termina. E que a gente, felizmente, não se veja aqui no próximo cursinho, para que vocês já sejam, se Deus quiser, nossos colegas de faculdade. Por favor. Não, eu só queria dizer que você falou de todas as dificuldades. Vocês falaram das dificuldades desse ano. Tenho certeza de que foi difícil para todo mundo. Todo mundo. Sim. Você não está sozinho nisso. Foi, assim, para todos os estudantes desse Brasil inteiro, do mundo inteiro, foi muito difícil. Para os brasileiros em especial. Mas foi muito difícil para todo mundo. Estudar em casa não é igual. Não tem nada de igual. E tem muitas dificuldades que a gente nem esperava. Às vezes você tem a sensação de, não, mas eu podia ter me esforçado mais. Assim, eu acho que a gente se esforçou, todos nós, na medida do que a nossa mente conseguia. E isso é muito mais do que suficiente. Tem que confiar no que vocês fizeram, e é isso. Espero poder... espero que a gente consiga ter ajudado vocês nas matérias e também nessas coisas práticas de dicas agora. É isso, acho que foi um ano de muito aprendizado, tanto para quem está aqui como quem está do outro lado, né? Foi um ano de muito aprendizado. Então, se vocês têm que agradecer, a gente agradece o dobro. É isso, gente. Foi um prazer estar com vocês neste ano confuso. E nos vemos como colegas de faculdade. Se Deus quiser, em breve. Não sei, tô perdida no tempo, mas em breve. Em algum momento. Isso vai acontecer. Nos vemos como colegas de faculdade. Aí eu vou parar a apresentação. Então. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, podem ficar à vontade agora ou depois. Acho que pode parar a gravação.